A ideia aqui é que nós possamos entender direitinho como que é o conceito do Fiber, né? O Fiber ele carrega uma série de particularidades que torna ele um pouquinho mais avançado do que os lasers comuns do mercado, né? É um projeto que nos chamou muito a atenção. Primeiro, o próprio nome dele diz, Fiber, ele é o primeiro laser de diodo do mundo que ele é transmitido por fibra ótica para o cristal. Normalmente todos os lasers eles estão dentro da ponteira, né? Então os stacks estão lá dentro. Isso traz uma série de dificuldades, né? Dificuldade de resfriamento, dificuldade de peso da ponteira, formato da ponteira. As ponteiras de lasers, principalmente os pontuais, quase sempre eles são em forma de pistola. Então o formato de pistola, para vocês que operam laser, vocês sabem melhor do que eu a tortura que é, porque o ombro automaticamente ele se eleva para fazer o procedimento. Isso no final do dia é uma tortura, né? Porque vocês acabam ficando realmente com parte da articulação bem dolorida. Então, o fato desse laser estar dentro do equipamento e não na ponteira permitiu que ele trabalhasse por bastão. Então você tem automaticamente já a coluna mais ereta, né? Então você consegue, ele é mais ergonômico, você consegue fazer a aplicação com mais facilidade. Outra coisa, a não presença dos stacks dentro do handpiece faz com que não aqueça o cristal durante o procedimento. Então, principalmente nos lasers que trabalham multipulse, que é aquele laser de varredura, você tem um aquecimento gradual do cristal, que no meio do procedimento a paciente vai se queixando um pouquinho, né? Então você tem que parar, e você parar no modo multipulse de varredura é um crime para o procedimento, porque o procedimento literalmente tem que começar de novo, né? Você está fazendo uma fototermólise volumétrica, você está volumizando a temperatura. Se a paciente pede para parar, você pelo menos 30% daquilo você perdeu, você tem que começar de novo. Então isso era um problema que foi solucionado. Outra coisa, outro grande benefício dele, pelo fato do laser estar dentro da máquina e não no handpiece, nós não temos problema de temperatura de ambiente. Então, tudo que uma mulher gosta de sentir, dor e frio, né, é o que ela sente durante a depilação, porque a sala a 18 graus gelada por causa do equipamento. Muitas vezes ela seminua para fazer o procedimento e ainda sentindo a dor da depilação. Nós resolvemos pelo menos o fato dela não sentir frio. A dor ainda não chegamos lá, né? Então a dor realmente, depilação sem dor é uma coisa que é incompatível, né? A gente tem um certo desconforto, então, porque isso é um dos sinais mais claros de que o procedimento está funcionando. Então esse laser ele vai funcionar em uma sala até 45 graus, o que não é a realidade da gente, né? Então, se você quiser fazer o procedimento em uma sala sem ar-condicionado, ok, não tem problema algum. O laser não vai ficar parando, dando um alarme. A ideia aqui hoje é que, para que a gente entenda aí o conceito, nós vamos rever aí todo o conceito de emissão de luz e laser, né? Como o Eduardo falou, provavelmente todas vocês já tiveram alguma aula na vida de emissão de luz e laser, ou na pós-graduação, ou na graduação, ou em algum curso, mas eu garanto que sempre que vocês assistem uma aula de laser, vocês adquirem algum conhecimento diferente, porque é uma visão diferente do mesmo assunto. E o que é muito legal da nossa aula é que nós procuramos passar o conhecimento daquilo que é necessário ser absorvido. Então não adianta aqui colocar cálculos matemáticos e físicos para entender o porquê do comprimento de onda, sendo que com exemplos mais simples a gente consegue compreender a função daquilo e transmitir para o nosso dia a dia, né? Em configurar o equipamento, olhar aquela pele, olhar aquela concentração de pelo, cor, espessura do pelo e falar: eu acho que aqui é X joules com X duração de pulso, sabe? Esse tipo de conhecimento para que possa tomar decisões de forma mais rápida. Bom, gente, então vamos lá. Para que nós possamos introduzir o nosso assunto de laser e luz intensa pulsada, ver as diferenças entre laser e luz intensa pulsada, a gente precisa compreender direitinho a física da luz, né? Como é que ocorre a parte física da luz. A luz nada mais é do que uma emissão de fótons que viajam em ondas eletromagnéticas, ele viaja em forma de onda, né? Essas ondas elas vão ter uma característica específica. Então tudo que você está vendo hoje de claro
tudo que você identifica de cores dos objetos, na verdade é uma predominância de característica de onda eletromagnética que está refletindo nesses objetos e voltando para os seus olhos. O seu cérebro vai interpretar de uma maneira X ou Y para que você se localize no ambiente. Entendeu? Essa característica de onda eletromagnética, como o próprio nome diz, é uma onda. Ela vai se diferenciar uma da outra com relação ao comprimento de onda. Todo mundo aqui já ouviu falar de comprimento de onda, né? Que uma luz pulsada trabalha de 400 a 1200, que um laser trabalha em 810, o outro 808, o outro em 1064. Só que a gente aprende a dar nome aos lasers, só que nem sempre a gente liga o nome à pessoa, então não sabe assim o conceito exato de por que aquela característica daquela onda é daquele jeito. Então, essa característica vai ser determinada pela distância entre dois picos e um vale. Então, quanto maior essa distância, menos frequente essa onda, ela é mais longa. E quanto menor essa distância, mais curtinha ela é, mais frequente. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Vamos imaginar aqui um exemplo que eu sempre dou, que é um ônibus na estrada e um carro esportivo na estrada. Alguém aqui, pelo menos quando era criança, já ficou brincando na estrada de pôr a mão para fora do carro? Quando você faz assim, a mão vai para trás? Por quê? Quando você faz assim, você sofre muita resistência do ar. E aí a sua mão sofre a resistência e é puxada para trás. Então, se eu tiver um ônibus a 100 km por hora numa estrada, ele tem aquele chapadão do vidro da frente. Ele tem maior dificuldade de atingir as velocidades, porque ele sofre muita resistência. Já um carro esportivo, normalmente ele é pontudinho. Então, ele atravessa todo aquele vento, todo aquele ar com menor resistência, ele consegue aferir maiores velocidades. O mesmo vai ocorrer com relação à onda eletromagnética. Se você tem uma onda maior, menos frequente, ela é mais longa, então ela é menos achatada. Então ela sofre menos resistência das matérias que ela está encontrando, ou seja, ela vai em maiores distâncias. Se você tem uma onda ao contrário curta, ela tem uma frequência muito grande, ela vai se parecer um ônibus. Então ela vai ficar achatada, ela vai sofrer mais resistência com a matéria que ela encontra. No nosso caso, a pele. Então ondas mais curtas vão ter maiores dificuldades para penetrar. Ondas mais longas, como se fosse uma agulha, maior facilidade. Eu sempre dou o exemplo do som, porque o som ele também viaja em ondas eletromagnéticas. Então vamos imaginar aqui um evento que está acontecendo em um sítio, em uma fazenda, em um descampado. Você vem chegando perto no seu carro, você vai escutando som grave. Tum, 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 tum. Quando você vai chegando perto do evento, que você escuta os sons agudos. Aí você escuta a música como um todo. Quando você vai embora da festa, do evento, você passa lá longe a só escutar de novo. Tum, 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 que é o famoso bate-staca. Por quê? Os sons graves, eles viajam em ondas eletromagnéticas compridas, longas. Então eles vão em maiores distâncias. E os sons agudos, eles são mais frequentes. Eles são curtos, em ondas curtas. Então só quando você chega perto que você é capaz de identificar aquele som. O mesmo vai ocorrer com a luz. Por exemplo, no amanhecer e no entardecer, qual é a cor do horizonte do céu? Vermelho, alaranjado, não é? Principalmente no entardecer. Muito bem. Ao meio-dia, qual é a cor do horizonte total se não tem nuvens? Azul. Por que isso? As ondas mais longas, as ondas mais longas, elas são responsáveis pelo estímulo de cor vermelha. E quando a Terra não é redonda, quando o Sol está nos horizontes, ele sofre maior interferência da atmosfera. Então ele tem maior dificuldade, a luz tem maior dificuldade de penetrar. Então as ondas mais curtas, que são os espectros azuis, violetas, eles ficam na atmosfera, só ultrapassam as ondas mais vermelhas, que são as mais longas. Ao meio-dia, o Sol está aqui em cima, tem menos intensidade de atmosfera para ele atravessar. Então o céu fica todo azul, porque as ondas mais curtas é que passam.
e no entardecer de novo ele vai ficar vermelho, porque lá no horizonte ele vai sofrer toda aquela interferência daquela camada inteira de atmosfera. Na nossa pele é a mesma coisa. Os lasers, por exemplo, de longo impulso, que são os lasers ND/A intravascular, aonde estão as veias de maior calibre? Lá embaixo, não é? Perto do tecido adiposo. Então eu preciso de uma onda longa de 1064 nanômetros para ela penetrar bastante e atingir o cromóforo que eu preciso, que é a veia, que é o sangue, na verdade, que está passando dentro da veia. Se eu tenho uma mancha, uma melanose, essa melanose está onde? Lá em cima. Então eu preciso de ondas mais curtas para atingir aquela melanose, porque eu não preciso penetrar tanto. Então ele sofre menos resistência e vai concentrar mais próximo ali a zona de pigmento. Depois a gente vai ver com bastante calma aqui um pouquinho mais sobre essa capacidade de penetração da onda eletromagnética. Dependendo da característica física dessa onda, se ela é mais longa ou se ela é mais curtinha, nós vamos ter aqui os vários estímulos que estão no nosso meio ambiente. Dentro desse espectro todo, da mais curtinha à mais longa, a gente tem o espectro de luz visível. Esse espectro de luz visível nada mais é do que o espectro que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de identificar. Vamos explicar isso direitinho. Por exemplo, ondas de rádio-TV, que são ondas longas, né? Você não consegue interpretar esse estímulo. Se o seu celular está tocando agora, ou pode tocar agora, ou receber uma mensagem, significa que aqui tem ondas eletromagnéticas, aqui nesse ambiente, a gente só não está vendo, porque nós não conseguimos, enquanto ser humano, interpretar esse tipo de estímulo. Se você vai ao dermatologista, ele fala para você, use filtro solar, porque em janeiro o índice de ultravioleta é muito alto. Aí você olha o céu hoje e olha o céu em janeiro. Não tem diferença alguma, né? Ninguém abre a janela de manhã e fala, hoje o índice de UV está alto. Sim, então não é desse mundo. Por quê? Ele está anterior à sua compreensão, né? São ondas extremamente curtas e perigosas, que são ondas ionizantes, capazes de transformar geneticamente as nossas células. Então, com essa capacidade ionizante, nós temos que proteger o nosso corpo contra a ação dela. Já o espectro visível, que vai de 380 a 740, nada anterior a isso você enxerga. Por exemplo, você vai tirar uma chapa do pulmão, você vai lá tirar a radiografia, escuta clique, mas não viu nada acontecer. E o médico fala para você, não pode se submeter a X procedimentos de raio-X, mais que isso por ano, porque faz mal, é prejudicial. A gente tem a tendência de enxergar, acreditar só no que enxerga. Você vai lá e escuta aquele clique, nada aconteceu, é bobagem, né? Então, esse espectrozinho é o único que a gente consegue interpretar. E essas são as únicas cores que você consegue enxergar. Ela começa nos espectros baixos, no violeta, e vai terminar no vermelho lá em cima. Acima disso já não enxerga mais, abaixo disso já não enxerga mais. Esses espectros, como eu falei, vai determinar você, enquanto ser humano, como você se ambienta e como você identifica as cores, as diferenças das cores. Não existe uma luz branca. O que existe é uma explosão da luz de todas as cores que faz com que você interprete aquilo como estímulo branco. Quando ele bate nos objetos e reflete aos seus olhos, ele vai refletir com uma predominância de onda eletromagnética que faz com que você identifique aquilo como vermelho, como amarelo, como azul. Então você vai tendo uma diferenciação pela predominância de retorno, de reflexão aos seus olhos. Então esse estímulo é captado pelos seus olhos, processado no sistema nervoso e faz com que você interprete aquela cor como X ou como Y. Isso vai estar diretamente relacionado à característica da onda eletromagnética, aquele comprimento, a distância entre os picos e vales. Como eu disse, o nosso espectro visível ele começa em 380 e ele vai até 740. Então você começa a enxergar o violeta, ele se torna azul, vai se tornando esverdeado, amarelo, alaranjado, até o vermelho. Acima dos 740, os infravermelhos que você não é capaz de enxergar. Aqui vai uma dica preciosa. Os lasers, tanto o Lightyear como o Millesman, como o Soprano, como o Fiber, o Galaxy, eles trabalham na casa dos 808, 810 nanômetros, né? E aí a gente vai e fala assim, isso não está me atrapalhando, nem sempre eu uso óculos para operar. Na verdade não é que não está te atrapalhando, você enquanto ser humano enxerga até 740, né?
eu recomendo a você comprar um labrador e já ir treinando ele, porque você vai precisar quando ficar velhinha, você vai ficar cega, porque aquilo está prejudicando você sem você perceber, você não interpreta o estímulo e ele está ocorrendo dentro daquela sala o tempo todo. Então minha primeira recomendação é usem o óculos se for fazer o procedimento o dia todo. E as luzes intensas pulsadas, que você acaba vendo aquele clarão e aquilo atrapalha demais. Vocês que fazem luz pulsada ou já fizeram luz pulsada sabem. Aquele flash, por quê? Aquilo não é nada diferente do laser. É que ele começa em 400 e vai até 1200. De 400 até 740, você interpreta. Então você está vendo aquilo explodir na sua frente, está te deixando meio cego se você imediatamente, se você não está usando óculos. Então você tem que fechar o olho, às vezes mesmo com óculos, né? Mas acima disso você não está interpretando. Então, dica valiosa para isso. Então você interpreta essas cores de acordo com o comprimento de onda. Um exemplo natural e muito bonito dessa interpretação e uma prova de que a nossa interpretação é extremamente limitada é o arco-íris no horizonte. Por quê? O arco-íris não tem exatamente aquelas cores. Vamos lá ver. Não tem exatamente essas cores. São as cores estratificadas que você consegue ver através de um prisma. Quem aqui na escola já brincou de rodar essa caneta Bic na luz e ficar vendo o arco-íris dentro da caneta? Porque esse prisma, ele divide as ondas e os comprimentos de onda eletromagnética, estratifica e faz com que você enxergue ali as cores estratificadas. Então no horizonte, na verdade, o arco-íris ele não é bem daquele jeito que a gente está vendo. Deve ter muita coisa aqui para baixo, deve ter muita coisa aqui para cima, ele deve ser muito mais bonito. É que nós seres humanos temos a limitação de enxergar só aquela faixinha no céu, né, de 380 a 740 nanômetros. Também não tem um pote de ouro, infelizmente. Como eu disse, a luz branca não existe. Então, na verdade, ela é uma explosão de todas as ondas eletromagnéticas, todas as cores, todos os estímulos, que faz com que a gente interprete aquilo como branco. O que vai estratificar aqui e fazer com que a gente enxergue ela separadamente vai ser um prisma. Aqui no caso do arco-íris, as gotículas de umidade que estão na atmosfera. É muito comum, até no verão, depois de uma chuva rápida, a gente vê o arco-íris, né? Porque a chuva ainda está indo embora, o sol está entrando de novo e ele faz o prisma contrastando com as gotículas de água. Bom, eu disse que nós, seres humanos, temos a capacidade de enxergar de 380 a 740 nanômetros, né? Não significa que todos os animais da natureza, insetos, têm a mesma capacidade de interpretação. Quando a gente é criança, normalmente falam pra gente, o cão enxerga preto e branco. Não é bem assim. Foram feitos alguns testes, alguns estímulos, e os cães chegou-se à conclusão de que eles enxergam um espectro diferente do nosso. São as cores menos vivas, né? São espectros curtos. Então, a diferença entre nós e os cães seria basicamente essa. Então, o ambiente que o cão enxergaria, a natureza entendeu que o cão é um ser menos complexo que nós. Então, o cão não precisa ter um espectro tão grande para se ambientar. Nós já somos seres mais complexos, seres biológicos mais complexos, a natureza entendeu que nós precisamos de um espectro maior. O mesmo ocorre, por exemplo, com o inseto, né? Os insetos, as abelhas, por exemplo, que enxergam mais os espectros violeta, né? Só os espectros violeta. Qual a preocupação do inseto na natureza? Se alimentar, acasalar e fugir do predador. Mais nada, né? Não tem mais nenhuma preocupação. Então, o espectro, apesar que eu tenho uns amigos assim ainda, mas os espectros de visão deles são extremamente curtos. E também vocês, mulheres, são seres muito mais evoluídos que nós. Então vocês enxergam tudo isso de cores, e nós só isso aqui. Fora as cores dos esmaltes, né, Ivan? As cores dos esmaltes, né? Outro dia o Eduardo, o Dudu aqui, falou pra mim que ele sabe o que é verde floresta. Eu fiquei, epa, eu sei o que é verde. Bom, então eu dei esses exemplos mais lúdicos, essas explicações um pouquinho menos técnicas. Por quê? Para a gente absorver o conhecimento que a gente precisa absorver. A ideia aqui não é transformar vocês em físicos para que vocês consigam aplicar um laser com propriedade. A ideia é que absorva o que realmente precisa. E o que não precisa é bobagem. Aquelas aulas de laser que fica colocando
fórmulas gigantescas aqui para você entender o que é o comprimento de onda em nanômetros, besteira. Se a gente entender que o comprimento de onda longo ele penetra mais e o curto ele penetra menos, é o que precisa. Então vamos aqui ver um pouquinho a luz pulsada e o laser, né? As luzes, na verdade, usadas na medicina e na estética, e o laser usado na medicina e na estética. Para definir a diferença física dos dois, eu coloquei dois exemplos aqui. Um é uma chama e outro é um laser igual esse aqui, um laser point de dar aula. Se a gente colocar fumaça no ambiente, a gente vai ver a faixinha dele, senão a gente só vê o caminho. Uma luz, como eu disse, uma luz branca ou uma chama, ela é uma luz que viaja em todos os comprimentos de onda em forma de explosão, né? Que faz com que a gente enxergue aquilo como branco, mas na verdade não é branco. Então, se ela tem todos os comprimentos de onda, ela vai provocar todos os estímulos de cores na gente, né? Então ela vai ser policromática. Ela é divergente. A divergência nada mais é do que, eu tenho esse spot aqui de luz quadrado, que ele deve ter mais ou menos 30 por 30. Se tivesse de noite, eu ia mirar isso aqui, ali naquela parede lá fora, e ela ia iluminar praticamente o prédio todo, né? Então ela sai daqui 30 por 30 e chega lá iluminando o prédio todo. Por quê? Ela viaja em leque, ela se abre, ela é divergente. Então essa é uma característica física da luz, da explosão de ondas eletromagnéticas. E ela é não coerente. Na física, a não coerência é chamada de situação caótica. O que é uma situação caótica? Cada onda eletromagnética em um comprimento, numa velocidade, numa direção, numa frequência e numa sequência. Literalmente um estouro, uma explosão, sem controle nenhum. Isso é uma característica física de uma emissão de luz. O oposto a tudo isso seria uma emissão de laser. Um laser sempre vai viajar em uma única forma de comprimento de onda. Então, nem um nanômetro a mais, nem um nanômetro a menos. Sendo assim, ela sempre vai ter uma cor. Se ela viaja em 500, ela é verde. Se ela viaja em 600, ela é vermelha. Se ela viaja em 390, ela é violeta. E assim vai. Então sempre ela vai ter uma cor específica. Então ela é monocromática. Ela é colimada. O que é a colimação? É o oposto dessa divergência que eu dei o exemplo aqui. Ele saindo 30 por 30, ele ilumina o prédio todo lá, né? Agora, esse daqui, que é um laser de 630, 635, que é um laser de dar aula, ele sai com 2 milímetros aqui, e lá no outro prédio ele vai chegar com 2 milímetros de novo. Não importa se eu estou naquela parede, nessa ou nessa, sempre é o mesmo tamanho, ele não vai sofrer a divergência. A divergência, o oposto da divergência, é chamado de colimação. Então ela é sempre colimada, sempre um laser vai ser colimado, ao contrário de uma luz. E ela é coerente. Coerente nada mais é do que o oposto da situação caótica. Sempre um comprimento de onda indo numa direção só, numa frequência, sequência e velocidade, sem sofrer nenhuma alteração. Aí isso é bom, um exemplo bom daí é igual o pessoal fica reclamando aí quando assistir jogo, que o cara mira o leite direito, certo lá no goleiro. Porque você é capaz de acertar mesmo. Não, né? O pessoal muito. Que ele viaja por longas distâncias, por ser colimado e coerente. Então, você consegue até atrapalhar um avião sem problema nenhum. Depende da potência que você está trabalhando. Normalmente, esses lasers eles trabalham em miliwatts. E os lasers de depilação, os lasers para medicina e estética trabalham em watts. Então, eles são bem mais fortes. A característica física é a mesma, só muda a alimentação dele. Por isso que esse eu posso ficar o dia inteiro no seu pé que não esquenta. Então, se ele tivesse em 800 watts, 900 watts, ele esquentaria o seu pé. Então, a diferença básica e física entre uma luz e um laser seria mais ou menos esses dois exemplos. Um é um shopping center, que é cada um vestido com uma roupa de uma cor, um subindo, um descendo, do lado, para o outro, um voltando, um indo, mas o todo faz com que você entenda que aquilo é um shopping center. O oposto aí seria um exército, todo mundo na mesma cor, na mesma marchada, na mesma velocidade, sem sofrer alterações. Algo fisicamente mais organizado retrataria o laser. Dentro do nosso mundo, nós temos os exemplos de luz e os exemplos de laser. Para a luz, nós temos até outros exemplos aqui, mas a mais usada, disparado, é a luz intensa pulsada, que todo mundo conhece, né? Como o próprio nome diz, é uma luz. Então ela vai trabalhar normalmente de 400 até 1200 nanômetros. Então é uma explosão. O que você faz é, algumas luzes trocam filtro, né? Vocês já viram?
E algumas luzes trocam a própria ponteira. Vou usar a ponteira de 690 para depilação, vou usar de 530 para melanose. Então aí vai fazendo sentido para você, porque é mais curtinha a melanose está lá em cima, mais longa o folículo piloso está lá embaixo. Então você vai vendo que vai começando a fazer um pouco mais de sentido. E nos lasers a gente tem os principais aqui no Brasil, que são laser de diodo, alexandrita, Nd:YAG, erbium e CO2. São basicamente esses lasers em 99% que são utilizados. Existem versões deles, mas as emissões basicamente são essas. Diodo normalmente utilizado para depilação ou para cirurgia vascular, também usa muito laser de diodo. Alexandrite, basicamente, ou alexandrita, basicamente para depilação. Nd:YAG é utilizado tanto para vascular quanto para remoção de pelos, ou depende da velocidade do obturador. Tem os lasers de key switch, são utilizados para remoção de tatuagem e melanose também. E o laser de erbium e o CO2, que esses lasers já têm maior afinidade pela água. Vocês já viram o CO2 como funciona? Aqueles quadradinhos que faz, aquele furinho. Aquilo nada mais é do que uma grande potência com afinidade pela água. Então, aonde ele atinge, as nossas células têm basicamente água. Então, ele aquece a 100 graus e manda embora para a atmosfera. Ele faz um buraco e uma ablação, que é chamado de MTZ, Microthermal Zone. Então, você faz uma carbonização e um furinho na pele. Vamos ver um pouquinho a interação dessas luzes e lasers com o tecido biológico. Bom, essa parte está mais para vocês me ensinarem do que eu ensinar vocês. Mas nós vamos aqui só ter a identidade da pele aqui, entendendo de que existe a zona de pigmento, porque está tudo acima da camada basal, né? Nós temos os melanócitos ali de ponta cabeça, na camada basal, sintetizando melanina e depositando ela nas camadas mais superiores, granulose, espinhosa, córnea. Então, toda essa camadinha aqui, que é chamada de zona de pigmento, que é a camada da epiderme, ela tem nada mais, nada menos do que, em média, 1/3 de uma folha de sulfite de espessura. Então, parte do nosso calcanhar de Aquiles, que é fazendo um laser transdérmico, ou seja, se eu estou aplicando laser aqui, mas meu objetivo é aqui, eu tenho que passar por esse cara aqui, não tenho? Se eu jogar sua caneta agora em uma piscina cheia de água e pedir para você, pega, mas não se molha, isso fisicamente é possível? Então vamos combinar que, se isso não é possível, nenhum procedimento transdérmico vai ser possível sem passar pela zona de pigmento. E quanto mais escura a zona de pigmento, quanto maior o fototipo dessa paciente, mais problema a gente vai tendo para atingir nossos resultados e nossos objetivos. Por quê? Eu aqueço o que eu preciso aquecer, mas eu não deixo de aquecer um pouco também, porque a afinidade do cromoforomelanina é a mesma afinidade do cromoforomelanina aqui, ou da hemoglobina passando dentro das veias. Bom, essa zona de pigmento vai variar de indivíduo em indivíduo, dependendo de informações genéticas, né? Se a natureza é sábia, se os nossos antepassados vieram de regiões do globo terrestre onde a incidência de raio ultravioleta era muito grande, ela nos fez com uma pele mais escura, uma capacidade natural do melanócito produzir mais melanina, né? Por quê? Como eu disse, as ondas ultravioletas, que são as ondas mais curtas, né, que a gente não enxerga, elas têm a capacidade de alteração genética nas nossas células, né? Elas são ionizantes, então elas são muito prejudiciais para a gente. Então, como a natureza é sábia, fala assim, não, esse indivíduo nasceu numa região com muita incidência solar. Naturalmente ele já nasce com uma cor mais escura, nada mais é do que a melanina cobrindo o núcleo das células. Então a melanina cobre todos os núcleos das células para proteger contra aquela ação do sol, para que as luzes ultravioletas não consigam penetrar no núcleo. E os seres que são mais branquinhos foram provavelmente oriundos de outras regiões do planeta onde a incidência não era tão grande, então a natureza entendeu, não precisamos atuar aqui. E depende também do estilo de vida do indivíduo, né? Se uma de vocês, bem branquinha, começar a pirar e vender coco no Nordeste, aí vive de biquíni o dia inteiro, de janeiro a janeiro. Seu corpo vai falar, o que essa doida está fazendo? Deixa eu produzir melanina para proteger esses núcleos. Então você fica bronzeado. Aí você volta à realidade e volta para BH.
Aí você deixa de vender coco e volta a fazer laser. Você vai ficar vestida de janeiro a janeiro, seu corpo entende, ufa, ela sarou. Para de produzir melanina, você vai desbotando. É o mesmo efeito de que você volta das férias. Se você não exagerou e não vai descascar, você simplesmente desbota, né? Você começa a voltar na sua cor normal. Vocês lembram que eu falei da característica de onda eletromagnética de penetração no tecido, né? Isso vai ter relação direta com o risco do laser também. Então vamos lá, se eu tenho uma luz ou um laser, que eu estou falando que ele opera em comprimentos de onda curtos, ele vai penetrar pouco, não vai? Só que se eu estiver operando com 40 joules, ele vai concentrar 40 joules de energia nesse pedacinho. E quem está aqui? A zona de pigmento, a epiderme. A epiderme cheia de melanina. E vai acontecer com o que com ela? Vai esquentar. Com os mesmos 40 joules, se eu estiver operando um laser para vasos, por exemplo, a minha estrutura alva está aqui embaixo. Então o que eu quero com um laser curto ou uma luz curta? Nada. Então eu vou usar uma luz longa para atingir esse vaso. Eu posso usar em vez de 40, 80, 120 joules, porque eu divido toda essa energia por esse percurso, eu concentro menos próximo à zona de pigmento. Então agora já começa a fazer mais sentido para vocês o porquê que eu uso um filtro numa luz pulsada curto e o porquê que eu uso um filtro longo. Se eu tiver que operar com uma força muito maior na luz pulsada, eu vou escolher um filtro curto ou um longo? Sempre um filtro longo, né? Porque eu concentro menos na zona de pigmento, eu trabalho mais longe da zona de pigmento. E também isso está relacionado ao meu alvo. Se eu vou fazer um procedimento com luz pulsada, por exemplo, de depilação, meu alvo é o folículo piloso, né? Mais precisamente a papila, ela está lá embaixo. Então eu preciso cortar todos os filtros, todas as ondas curtas, né? Para não aquecer lá em cima. E aquecer a haste do pelo para que chegue até lá embaixo e cauterize a papila. Dentro da nossa pele, nós vamos ter os cromóforos primários. O que é um cromóforo? Cromóforo é tudo aquilo que atrai a luz e transforma em energia em forma de calor. Na nossa pele nós temos 3 básicos, que são água, melanina e hemoglobina. Cor do pelo e da pele, sangue e a água presente nas células. Depende da tecnologia, ela vai ter maior afinidade por um cromóforo do que por outro cromóforo. Eu não falei que o hélio e o CO2, por exemplo, ele tem grande afinidade pela água, né? Por isso que eles têm a capacidade de ablação. Então eles vão aquecer a 100 graus aquela água e fazer com que aquela água vá para a atmosfera. Ele evapora aquele tecido, faz um buraco na nossa pele. Já o laser de diodo, alexandrite, IAG e os IAGs de KTP, de Kisuite, eles vão trabalhar tendo afinidade ou por melanina, ou por hemoglobina, ou pelos dois, só que mais com um do que com o outro. Com a luz pulsada, isso se torna um problema. Por quê? Se eu tenho uma luz pulsada, eu não disse que a luz pulsada funciona de 400 a 1200 nanômetros? Essa é a janela de toda a luz pulsada hoje. Porque nenhum mecanismo governamental de regulação vai permitir que se venda no Brasil, por exemplo, uma luz pulsada que trabalhe menor do que 400 nanômetros. Por que isso? Vocês sabem? Vocês lembram que eu falei das ondas mais curtas? Ondas ionizantes. Então, é muito comum alguém que foi para o Google antes de fazer depilação, alguma coisa, ou tratamento de luz com vocês, a paciente perguntar, mas eu ouvi dizer que isso dá câncer. É verdade? Não, é verdade. Por quê? Quais são as luzes que têm a propriedade que pode acontecer isso? Anteriores a 400 nanômetros. Então, elas são de espectros ionizantes. Então, ele é cortado, ele é tapado. A janela começa em 400 e vai até 1200 nanômetros. Então tá, mas dessa maneira, olha quantos cromóforos eu tenho aqui. Se eu não tivesse filtros ou possibilidade de substituir a ponteira, eu quero fazer uma depilação, mas eu vou enxergar, eu vou aquecer antes o sangue, né? Ó, eu tenho 3 picos de hemoglobina aqui antes de pegar a melanina. Então eu não conseguiria fazer uma depilação com uma luz pulsada, porque as primeiras luzes pulsadas eram assim, aquece tudo e acabou, porque elas eram usadas para tratamentos na medicina. Então a pessoa estava doente, então se queimasse não tinha problema. Eles estão querendo tratar uma enfermidade, não é uma estética. Depois que surgiram as possibilidades de estética. Então as luzes hoje elas vêm ou com filtros ou com a possibilidade de substituição de ponteira. Para quê? Por exemplo,
uma luz pulsada trabalha um filtro de 420, 490, 530, 560, 610 e 690. Sempre uma luz pulsada, para ser considerada boa, ela tem que trabalhar entre 5 e 7 filtros, no mínimo. Senão, você fica muito limitado nos procedimentos. Então, vamos lá. Se eu colocar um filtro de 690, por exemplo, eu não vou transformar a minha luz pulsada num laser. Ele não vai trabalhar só em 690. Ele vai fazer uma ação que é chamada de cut-off. Eu não disse para vocês que os comprimentos de onda mais curtos que são os mais perigosos, que trabalham mais próximo às zonas de pigmento? Então os filtros ou as ponteiras, elas vão cortar os comprimentos anteriores. Então se eu estou trabalhando um filtro ou uma ponteira de 560, ela está trabalhando de 561 até 1200. Se eu quero fazer depilação com luz pulsada, o que eu quero esquentar a camada da zona de pigmento? Eu quero folículo, né? Então eu vou cortar tudo que é 690 a 400 e eu vou oferecer para a pele só de 691 a 1200. Então aqui eu já tenho o que? Mais melanina. Ué, voltou. Aqui eu já tenho mais melanina de afinidade do que hemoglobina. Olha a queda da hemoglobina que eu tenho aqui. Então, filtro excelente para você trabalhar depilação com luz pulsada seria acima de 690. Senão você esquenta sangue também. Como o próprio nome diz, a luz intensa é pulsada. Então ela trabalha com pulsos em intervalos. Aquele flash que você enxerga é porque você não é capaz de interpretar aquele pulso extremamente curto. Se você colocar uma câmera, uma super câmera lenta lá, você vai ver que a luz fez tum, 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 né? Fez 3, fez 4, fez 6 disparos, com intervalos entre esses disparos. Vamos entender o porquê da importância desses disparos. Anteriormente, as luzes eram chamadas de luzes intensas, quando eram usadas para tratamento, né? Para curar doente. Conforme foi evoluindo a tecnologia, elas foram se tornando luzes intensas pulsadas, né? Para que houvesse um fenômeno chamado TRT, tempo de relaxamento térmico. Vamos entender direitinho como que funciona. Você pode ter duas emissões de luz laser, duas características. Uma é contínua, ou seja, se eu acender essa luz aqui e deixo continuamente sem apagar, você vai ter um acúmulo de energia contínuo. Aí eu apago, aquele acúmulo de energia para de ocorrer. Ou você pode ter isso de forma pulsada, né? Ele pisca a todo momento para ter um maior controle da energia que eu vou jogar em você e exercer a função que eu tenho a exercer e parar. E esses intervalinhos que a gente tem nas emissões pulsadas vai ter um sentido. O sentido é basicamente de resfriar as estruturas que a gente não quer que esquente e esquentar as estruturas que a gente quer que esquente. Quando a gente faz um procedimento de depilação, por exemplo, a gente está fazendo uma ação fototérmica, né? A gente precisa aquecer uma estrutura para que essa estrutura coagule as proteínas da outra. No caso, o pelo esquenta e torra o folículo, ele cauteriza o folículo. Então, para que isso ocorra sem eu esquentar a pele junto, é necessário e é muito importante que eu tenha um intervalo nas emissões. Vamos entender como isso funciona. Eu posso ter dois resultados exatamente iguais, só que com uma entrega da energia diferente. Se eu tenho aqui em cima uma emissão de 10 joules por 15 milissegundos, só que de forma contínua, eu não tenho intervalo nenhum, então ela fez tan e parou. Então eu exerci uma força de 10 joules por 15 milissegundos naquela matéria. Se eu tenho uma emissão pulsada, eu posso ter o mesmo resultado em dois pulsos de 5 milijoules. 5 mais 5 são 10, você tem 10 joules naquela matéria. Esses dois pulsos de 5 milijoules foram por 5 milissegundos cada um. Entre eles, um intervalo de 5 milissegundos. 3 vezes 5 são 15. Eu tive o mesmo estímulo, com o mesmo tempo, só que de maneiras diferentes. Mas por quê? Vamos entender basicamente o porquê que eu tive esse intervalo. Primeiro vamos entender a característica do pulso. Sempre a gente vê nos equipamentos que são um pouco mais complicadinhos, eu preciso configurar a duração do pulso e a energia, né? Mas às vezes isso fica confuso na nossa cabeça. Quando eu uso o pulso maior, quando eu uso o pulso menor,
Quando eu uso energia maior, quando eu uso energia menor. E se eu estou usando energia maior, qual é o pulso que eu preciso usar? E se eu estou usando a menor, qual é o pulso que eu preciso usar? Então esses cálculos às vezes embanana para a gente no dia a dia, na hora de tomar decisões no laser. Daí que surgem as queimaduras e daí que surgem a não efetividade do laser. Então vamos entender. Vamos imaginar aqui uma pirâmide de metal. Essa pirâmide de metal, ela tem 5 quilos. A ponta dela é fininha como uma agulha e a base dela tem em torno de 40 centímetros. Vamos entender que a base vai caracterizar o pulso e o peso vai caracterizar a força do laser, o joule. Deixa eu fazer uma pergunta para quem ainda não viu essa aula. Se eu colocar de um lado da balança uma pirâmide com a ponta para baixo e do outro lado da balança uma pirâmide com a base para baixo, para que lado essa balança vai pender? Alguém arrisca dizer? Pode chutar. Quem já viu não vai. Não? Não arrisca? Tem gente que fala que vai equilibrar, tem gente que fala que o lado da ponta vai abaixar, ou o lado da base vai abaixar porque está com maior contato. Na verdade, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? É a mesma coisa. Então aqui a tendência é de ser a mesma coisa exatamente. Não importa a posição, a força que está sendo exercida nos dois pratos são a mesma. A balança tem que equilibrar. Bom, se é a mesma coisa, então vamos fazer uma brincadeira aqui. No colo dela eu vou colocar uma pirâmide com a base para baixo. E no seu colo uma pirâmide com a ponta para baixo. Essa ponta é igual uma agulha. Quem vai aguentar mais? Logicamente. Mas espera aí, 5 quilos não é 5 quilos? Mas agora começou a fazer diferença, né? Por quê? Toda a força gravitacional dos 5 quilos está sendo concentrada num ponto único. E é um ponto que é igual a uma agulha. Eu vou furar a coxa dela só de soltar a pirâmide. Enquanto eu vou distribuir essa força gravitacional numa base de 40 centímetros. Você aguenta assistir o resto da aula com ela no colo. E ela, só o fato de eu largar, ela tem que ir para o hospital. Agora começou a fazer diferença 5 quilos. O mesmo ocorre se você estiver operando, por exemplo, 80 joules no equipamento com um pulso de 30 milissegundos. Torrou a paciente. Só que com 80 joules num pulso de 400 milissegundos eu posso nem conseguir depilar. Então os 80 joules ele pode ser mortal ou ele pode ser ineficiente, depende da característica do pulso que eu estou utilizando. Então pulsos maiores eu vou lembrar da base da pirâmide. Se eu estou tendo que tomar uma decisão, poxa vida, nesse equipamento aqui, essa paciente não está tendo resultado, eu estou trabalhando em 50 joules, eu vou ter que trabalhar 70. Só que aí eu já começo a ficar com medo de queimar ela. Então o que eu tenho de muleta para me ajudar a aumentar a energia? A duração de pulso. Já que eu vou aumentar a energia, eu coloco um pulso maiorzinho, que é para me auxiliar a usar aquela energia com maior segurança. Ou ao contrário, eu vou usar a mesma energia, que eu sei que está dando certo, só que se não está depilando, eu vou colocar um pulso mais curto, que talvez agora eu consiga depilar. Então você deixa aquela mesma energia mais forte. Então, a força do laser, quando eu estiver mexendo não na duração de pulso, mas sim na potência, nos joules por centímetro quadrado, na fluência do laser, eu estou lembrando que eu posso estar aumentando a pirâmide. Adianta eu deixar a pirâmide no colo dela com a base para baixo, se essa pirâmide tiver 1,5 toneladas? Eu machuco ela da mesma maneira. Então não é porque o pulso está grande que eu também posso exagerar nas energias. Eu posso queimar da mesma maneira. Outra configuração muito comum nos equipamentos é a frequência. Normalmente ela está em Hertz, Hz. O que são os Hertz? O que é a frequência em Hertz? Frequência em Hertz nada mais é do que a frequência que um evento ocorre em um espaço de 1 segundo. Então se eu pegar essa luz aqui e piscar ela 3 vezes em 1 segundo, eu tenho 3 Hz, um Hz 3. Se no mesmo espaço de 1 segundo eu conseguir piscar 6 vezes essa luz, eu tenho 6 Hz, um Hz 6. Então isso vai fazer toda a diferença, principalmente nos lasers aqui, como o Fiber e o Soprano, que trabalham com multipulso, que trabalham de forma sequencial, de forma de varredura. Por quê?
quanto mais rapidamente aquela luz pisca, mais energia eu estou entregando naquela matéria em 1 segundo. E mais tempos de disparo e intervalo eu vou ter. Então isso vai fazer toda a diferença. Muito mais do que a duração de pulso, por exemplo. Por quê? A duração de pulso vai se dar, na verdade, pelo tempo que eu vou ficar operando naquele quadrante fazendo o escaneamento. Vamos entender direitinho por que isso existe. Vocês lembram do cromóforo, né? Dos cromóforos primários na pele? Sangue, bilirrubina, água e melanina, cor da pele e cor do pelo. Por que ela esquenta mais a hemoglobina do que a pele, ou mais a melanina do que a pele, ou mais a água do que a pele? Se você sai de preto na rua e você sai de branco na rua, quem sente mais calor? Com certeza. Se a gente tem um carro no sol preto e um carro no sol branco, os dois esquentam, mas quem esquenta muito mais? O carro preto. Por quê? O preto é uma cor cromófora, que tem a capacidade de captar aquela luz e transformar em energia em forma de calor. Vocês lembram que eu falei dos intervalinhos, né? Que pode ser uma luz contínua ou 2 pulsos ali com um intervalo entre eles. Para que existe isso? E para que existem as durações de pulso também nos modos contínuos? Teve um físico chamado Rox Anderson que desenvolveu uma teoria do TRT, do tempo de relaxamento térmico. Isso nada mais é o tempo que aquela estrutura que você esquentou demora para esfriar. Isso vai variar de estrutura para estrutura e da cor dessa estrutura. Se uma estrutura é preta, ela vai demorar mais para esfriar do que a branca, que esquentou menos e retém menos o calor. Então o TRT ele vem para ajudar você a esquentar o que precisa esquentar e permanecer numa temperatura segura o que você não quer que esquente. Vamos ver aqui com exemplos um pouquinho mais simples como que funciona isso. Se eu colocar esses 2 carros no sol, vocês me disseram que o preto esquenta mais que o branco, não é? Então vamos supor que no verão eu chegue meio-dia, tire os 2 carros da garagem. Os 2 estão a 20 graus. Aí eu coloquei no sol e vou deixar lá por 2 horas. Depois de 2 horas eu voltei, os 2 estavam a 20 graus na garagem, só que 2 horas depois o preto ele está a 40 graus. E o branco ele está a 30 graus. Porque ele esquentou menos. Ele esquenta, mas esquentou menos. Aí eu venho e coloco um sombreiro nos 2. E deixo 1 hora de sombreiro. 1 hora é o suficiente para o branco voltar a 20 graus que ele estava lá na garagem. Só que deu tempo para o preto voltar, ele tinha esquentado mais e ainda retém mais a temperatura. Então o preto voltou só a 30, ele estava a 40, voltou a 30. O branco estava a 30, voltou a 20, igualzinho estava na garagem. Aí eu venho novamente, tiro e deixo mais 2 horas. No primeiro momento, as 2 estruturas estavam a 20 graus, saindo da garagem. Mas e nesse segundo momento agora? Além do preto esquentar mais, ele está mais quentinho já indo para o sol. Ele está a 30 graus, não deu tempo dele esfriar em meia hora. E o branco voltou a 20. Então eu sei que mais 2 horas de sol é suficiente para levar o branco a 30. Só que o preto já estava a 30, ele vai agora a 50. Aí eu venho mais meia hora, 1 hora de sombreiro. O branco voltou a 20 de novo. Que esse tempo de sombreiro é suficiente para o branco voltar a 20. Só que o que aconteceu com o preto? O preto, que estava a 50 dessa vez, só voltou a 40. Aí eu venho e tiro de novo, mais 2 horas de sol. Agora o preto vai a 60 e o branco 30 de novo, porque a gente sabe que em 2 horas ele aumenta 10 graus. E se eu fizer isso a tarde inteira, as 2 estruturas vão se distanciando cada vez mais termicamente. Uma vai ficando quente demais e a outra sempre 30, 20, 30, 20, 30, 20. O mesmo vai acontecer com a relação pele e pelo quando você trabalha com intervalos. Vamos entender isso aqui. Se eu tenho um pulso de laser, a pele ela tem menos melanina do que o pelo, não tem? Por maior que seja o fototipo, a pessoa é haitiana. Se você olha e enxerga o pelo dele na pele, significa que ainda o pelo é mais escuro que a pele. Então, nesse pulso de 10 joules por 10 milissegundos, eu aqueço mais o pelo do que a pele, não aqueço? Aqui, nesse primeiro momento, as 2 estruturas estavam em temperatura de homeostase, 36 ponto alguma coisa, nossa temperatura corporal. Joguei a luz, o pelo esquentou, a pele também, mas menos que o pelo. Aí eu dei um intervalo entre os 2 pulsos.
Nesse intervalo, ele é suficiente para a pele voltar à temperatura de homeostase. Só que o pelo ele esquentou muito mais, não dá tempo dele voltar para a homeostase. Então eu venho com um segundo intervalo, um segundo disparo. Como que eu vou encontrar essas duas estruturas aqui? Diferente desse primeiro momento. Então o pelo ele já está morninho e a pele está numa temperatura segura. Logo nesse segundo disparo, eu elevo o pelo onde eu preciso, 65 graus, e deixo a pele numa temperatura segura. Então vocês entenderam a importância do intervalo para você atingir seu objetivo, preservando o que precisa preservar e aquecendo o que precisa aquecer? Então é a única maneira, por isso que as luzes intensas são pulsadas. É a única maneira de você esfriar e manter seguro a pele, por exemplo, e aquecer o sangue, a melanina, onde você precisa aquecer para fazer o dano fototérmico. Alguma dúvida com relação a esses conceitos, principalmente esse conceito de intervalo, que é muito importante a gente compreender, porque aí a gente vai evitar equívocos de classificação do laser. Tem muita gente que fala, laser de varredura não funciona. Às vezes não fez direito, às vezes não entendeu essa relação, né? Porque a varredura nada mais é do que 10 disparos por segundo, por exemplo, com 9 intervalos por segundo. Então ele faz o pelo vai, pelo pele. No final de 1 minuto, 1 minuto e meio, você trabalhando num quadrante, a distância entre pelo e pele está muito grande. Por isso que vocês ouvem falar que as pessoas às vezes até erram na hora de fazer o procedimento com laser de varredura. Só que nunca ninguém queimou ninguém. Por quê? É muito grande a presença de intervalos para esfriar as estruturas, principalmente a estrutura de epiderme. Vamos ver um pouquinho o conceito de depilação a laser. Todo mundo conhece as estruturas de folículo piloso, como é que isso funciona. Alguns folículos pilosos que têm mais de um pelo dentro, isso é muito comum na região dos braços, por exemplo, vocês veem. Sempre ele tem aqui anexo um músculo eretor e uma bolsinha aqui que é a glândula sebácea, né? Isso principalmente em barba dos homens é um grande problema, porque ele é considerado um cromóforo extra. Na nossa barba dos homens, essas glândulas estão hiperplasiadas, estão cheias de sebo. Então isso aquece também junto com o pelo, por isso que é muito comum as queimaduras de barba. Não só porque o pelo é grosso e escuro, mas também porque a gente tem cromóforo extra. Se você coloca num fogão uma panela de água para aquecer e uma panela de óleo para aquecer, esquece e vai tomar banho, a água evapora e estraga a sua panela. Só que a panela de óleo pode pôr fogo na sua casa. Por quê? Ela não para de aquecer e entra em combustão. Então o sebo ele tem uma capacidade de aquecimento muito grande, então é muito perigoso. Vocês sabem a respeito do ciclo dos pelos, eu não preciso ficar insistindo nisso, porque a aula fica um pouco maçante para vocês. Fase anágena, catágena e telógena é super tranquilo para vocês. Entretanto, a gente precisa entender que só em média 30% dos pelos se encontram na fase anágena. Fase anágena é aquela que é a fase primária do crescimento, onde o pelo está encostado aqui na papila. Quando a gente faz o procedimento a laser, nosso alvo não é o pelo, nosso alvo não é eliminar o pelo naquela hora. Nosso alvo é eliminar não só o folículo, mas eliminar a nutrição, não é? É a papila. Enquanto a gente não atingir esse cara aqui, coagular essas proteínas, não cauterizar essa região, vai nascer outro pelo, mais cedo ou mais tarde. Então, nosso alvo é esquentar isso aqui. E a gente só consegue esquentar isso aqui esquentando o pelo. E o pelo, ele só está em contato com essa região na fase anágena. Como o nosso alvo é o folículo piloso, e o folículo piloso principalmente na papila, que é onde está ocorrendo a nutrição para que se forme uma nova estrutura, aqui você tem melanócitos, você tem várias células aqui, matrizes aqui, que vão fazer a formação de uma nova estrutura. Enquanto a gente não destruir essa região, a gente não tem o processo de depilação definitiva concluído. Só que isso é muito diferente, um erro muito comum que a gente enxerga, né, sendo feito nos procedimentos variados de depilação a laser ou a luz pulsada aqui a sessão é de 30 em 30 dias. Mas como assim? Né? Por quê? As regiões do corpo têm ciclos diferentes de crescimento, tem velocidades diferentes de crescimento de pelo. É muito comum a gente ver assim, pacote de perna completa.
Legal, na primeira sessão é perfeito. A partir da segunda não vai rolar. Por quê? A coxa leva até 3 vezes mais o tempo do ciclo de crescimento do que a meia perna. Aí você começa a ouvir, o laser não funciona em depilação de coxa, o pelo não sai. Não é que o pelo não sai, é porque você casou com a meia perna nas sessões e não tinha dado tempo do ciclo, do retorno dos pelos da coxa. Então, na verdade, seria como fazer meio pacote na coxa e um pacote inteiro na perna. Você perde metade das sessões na coxa. Então, o ideal, por exemplo, seria depilação meia perna e coxa, faz perna completa na primeira sessão, e depois você vai terminar o tratamento das 10, 8, 7 sessões na meia perna e ainda vai continuar mais quase a metade daquele tempo fazendo só coxa, porque tem que dar intervalos diferentes. Região pubiana, região de axila, por exemplo, tem ciclos mais velozes, né? Você encontra em torno ali de 30% de pelos na fase anágena. Já na região de braço, região de coxa, que eu falei, você vai ter em média 20% dos pelos. Barba é uma beleza, né? Porque barba tem 70% dos pelos da fase anágena. Pô, então em 2 sessões eu resolvo? Não, porque eu tenho muito pelo escuro e ainda tem um homem embaixo da barba, né? Que a gente não aguenta fazer isso aí. Então assim, não dá para fazer. Então a barba demora muito, porque a barba realmente ela é muito problemática. Depois da virilha eu acho que é o mais problemático é barba. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. E couro cabeludo, que ninguém é doido de fazer, é onde mais tem pelos na fase anágena. Esse podia fazer uma vez só, tá vendo? Você tá vendo? Uma vez só. Laser na cabeça, seria uma boa ideia. Vamos lá. Bom, o conceito de depilação a laser, na verdade, vamos combinar aqui, né? A gente precisa aquecer o pelo para que o pelo aqueça o folículo. Então, enquanto eu não fizer esse processo de que o pelo aquece e o pelo esquenta o folículo a ponto de cauterizar e coagular essas proteínas na região da papila, enquanto isso não ocorre e essa estrutura aqui embaixo não chega a 65 graus, não estou fazendo a depilação considerada ou dita definitiva. O laser sem dor, infelizmente, não foi inventado, né? E se a pessoa está fazendo o procedimento de depilação e está conseguindo atingir a papila a 65 graus e não sentiu nada, essa pessoa está com hanseníase, ela precisa ir para o médico. Laser dói. Primeiro, tem gente que faz o procedimento esperando o pelo vaporizado. Não, eu gosto de ver o pelo explodir. Alto lá. Você precisa de um tempo de aquecimento para que transfira o calor desse pelo para o folículo. Seu alvo não é o pelo, esquece o pelo. O pelo ele vai subir naturalmente. Seu alvo é o folículo, não existe pelo, esquece pelo. Você tem que aquecer o pelo para o pelo aquecer o folículo. Se eu usei uma duração de pulso extremamente curta, com energia alta de tal maneira a aquecer a água desse pelo e esse pelo carbonizou, deu tempo para crescer o folículo? Não. Ficou lindo, né? Nossa, aquilo ficou lindo, a paciente vai sair sem pelo daqui. Legal, e vai voltar tudo. Pode ser em 90 dias, 180 dias. Uma hora a natureza é sábia, consegue recuperar aquilo, porque não houve a coagulação das proteínas. O pelo ele precisa esquentar e ficar quietinho lá, no lugar dele, íntegro. Significa que você foi boa. Agora, o que vai ocorrer com esse pelo? Isso nós vamos ver aqui pra frente, porque isso que ela falou é a grande verdade. A paciente desavisada ela é uma arma para o negócio. E isso é um estrago silencioso. Isso é um estrago que ele vai... Essa bomba vai estourar na sua mão daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Então, aquele teu negócio próspero, aquilo tudo que estava dando certo maravilhosamente, de repente tem algo silencioso que vai aniquilar o seu negócio daqui a 2 anos. Então, precisa realmente de muito conhecimento para você conseguir fazer algo, um procedimento com propriedade, para que essa bomba relógio não estoure ali na frente. Então, se o conceito é você aquecer o pelo e permanecer a pele numa temperatura segura, vocês lembram do cromóforo, o preto aquece mais do que o branco. Preto a gente vai lembrar do corpo, branco da pele. Então, como é que a gente vai conseguir aquecer o folículo se não existe um pelo lá dentro? Nunca. Né? Então, vocês sabem disso. O paciente fez cera, manda ela para casa, acabou, não dá para fazer o procedimento. Ou os pelos que não estão na fase anágena, com essa bundinha aqui encostada no folículo, também não vai acontecer o procedimento. Por quê? Olha a cor que é o folículo piloso. Vocês já viram uma foto dessa? O folículo piloso ele é branco e transparente.
Quando ele vai absorver essa energia? A pele vai absorver antes de absorver o folículo. Então o pelo é o ator principal, ele deve ficar vivo ali dentro, quietinho. Então se está carbonizando o pelo, comece a repensar isso aí, né? Porque tem paciente, tem operador que fala, nossa, é lindo, isso aqui está estourando tudo igual pipoca. Às vezes não está funcionando, ou não está funcionando como deveria. Eu vou contar um segredo para vocês. Se vocês não aquecem essa região acima de 65 graus, mesmo assim ocorre a depilação, os pelos caem. Voltam. Depende do tempo da região do corpo, eles voltam. Aquele depilador, luzinha pulsada Pocket da Philips, que vende na TV, no telefone, aquilo funciona? Funciona. Aquilo funciona, e funciona bem pela proposta dele. Por quê? Você faz aquilo, eleva o folículo a 50, 45, 48 graus, em 15 dias o pelo cai. Só que volta tudo, mas que funcionou, funcionou. Entendeu? Só que aquilo não é depilação definitiva. O que vocês fazem é a depilação dita considerada definitiva, né? Que é atingir em torno de 80% de resultado satisfatório, considerado resultado de excelência. Conseguiu mais que isso? Perfeito. Em média vocês conseguem 80% de resultado. O que 80% de resultado de redução significa às vezes nem enxergar que tem pelo mais. Se a gente não respeitar o ciclo do pelo que a gente vai falar agora, não adianta. 4 sessões, ela é matemática, biologicamente improvável, fisiologicamente improvável, né? Você consegue o quê? Um pico de resultado nas 4 primeiras sessões. Um pico do resultado, é isso aí. Isso ocorre, isso é verdade. Só que se você mandar o paciente para casa depois da 4ª sessão, você sabe o que vai acontecer, médio ou longo prazo. Então precisa terminar o processo, respeitar os ciclos. Nós orientamos 10 sessões, né? Tem gente que fala, não, também não é assim, eu faço 8. Ok, o ideal é 10, para você em média fazer todas as regiões do corpo e respeitar os ciclos. Bom, o cromóforo-alvo, o carro preto aqui no caso, é a melanina do pelo, só que a gente também tem melanina na pele. Então o ideal é você elevar a 65 graus usando o pelo, só que mantendo a pele numa temperatura segura. Vocês duvidam que eu depilo alguma de vocês inteirinha com isqueiro? Ah, não duvido não. Não vai nascer mais nem um pelo, eu garanto pra você. Não duvido não. Só que eu vou fazer um estrago sem precedentes pra vocês, né? Por quê? O que diferencia um isqueiro de um equipamento de centenas de milhares de reais? É a capacidade que ele tem de aquecer o que eu preciso aquecer e manter frio o que eu preciso manter frio, né? Porque se a ideia só é elevar 65 graus, com o isqueiro a gente faz isso. Existe depilação sem dor? Pensando que a gente tem que elevar a estrutura a 65 graus? O Philips pequenininho dói? Não. Aquilo é facinho de fazer. Por quê? Eleva 50 graus, eleva 55, 48, 45 graus. Vai expulsar o pelo. Foi confortável. Mas você pode estar usando um equipamento que é uma Ferrari como um depilador da Philips. Se você não eleger a ponteira, a força correta, a energia, a fluência, a duração de pulso correta, você pode estar expulsando os pelos daquela paciente, mas que até um ano depois vai voltar. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, isso é o primeiro passo para conscientizar a paciente. Ah, lá na clínica tal falaram que lá é sem dor. Vocês têm que ter argumentos lógicos e consistentes para provar para a paciente que não. Porque pode até existir, mas ela está gastando dinheiro à toa. E não adianta falar, não existe. Com base, você vai explicar. O pelo, o folículo, eleva a 65 graus. Quando eleva a 65 graus, existe o desconforto, né? Porque você está cauterizando as proteínas ali, você está coagulando as proteínas. Então, aquilo vai doer. Ou você está com algum problema, como eu disse. Então, não existe depilação sem dor. Esqueça, isso a paciente tem que estar consciente. Só para aquela lâmina da saúde. Então, quando ocorre a depilação dita definitiva ou considerada definitiva? Quando essa estrutura aqui atingiu a temperatura mínima de 65 graus. O problema é, não pode passar também muito de 65 graus, senão o próprio pelo pode queimar as outras, pode coagular as proteínas de outras estruturas que você não quer. É muito comum isso em barba, por exemplo.
Quem já viu queimadura de barba que dá atrofia? Vocês já viram isso? É horrível, né? É horrível, ficou horrível. Depois, assim, queimadura de laser, gente, vamos combinar. Não existe aquela que deixa sequela. Tudo é reversível e tudo fica lindo depois. Às vezes demora mais tempo ou menos tempo. Só que a gente quer evitar esse dissabor, né? Porque não adianta a pessoa chegar toda torta lá na sua clínica falando, calma, vai melhorar. Calma, porque não é você, né? Então, assim, é difícil lidar com o paciente. Então, mas se isso ocorreu, também não vamos nos desesperar, né? E depende muito como você lida com a paciente que chega com queimadura. Uma vez eu fui chamado em uma das que tinha um rapaz que teve a queimadura na linha inteirinha da barba. Era uma queimadura considerável. Aí uma das sócias era dermatologista. Aí todas as fisioterapeutas ela chamou para ver, para acompanhar. Aí a gente estava lá esperando o paciente. Quando o paciente entra, uma delas fez: acabou, gente. Acabou, não tem nada que explique, nem a dermato, nem eu. Aí o cara abriu 2 olhão assim, ele falou: bom, tô morto, né? Então, aquilo foi um terror. Então, tudo depende da maneira que você vai receber isso, né? A tranquilidade que você passar. Exatamente. O profissional tem que olhar com cara de paisagem. Exatamente. Falar, não, eu estou habituado a isso. No fundo, você está... Mas no fundo, você fala, calma, isso pode ocorrer, tudo. Principalmente em barba. É reversível, principalmente em barba. Gente, barba, já tem uma das franquias aí pelo Brasil que já proibiu de fazer barba. Por quê? A maneira que a barba é vendida. Quando o homem chega lá, lembra, nós somos seres menos evoluídos. Nós vamos chegar lá e falar assim, quero fazer a barba. Você vai perguntar, por quê? Por que você quer fazer a barba? Identifica se aquilo é teu paciente ou é teu problema, teu filho que você vai adotar por 1 ano e meio. Por quê? Você vai fazer... Você vai lá, o cara vai falar pra você, sabe o que é? A minha esposa está me perturbando, que ela quer que eu faça aqui a minhazinha, porque alguém no trabalho dela fez e ficou lindo. Então eu já vou fazer logo para ela parar de me encher o saco. Nossa. Cai fora. Ele tem que ter consciente, ou senão você chama ele para sentar e fala assim, amigo, é o seguinte, fazer barba vai dar uma bolha ou outra. Me dói. Vai, essa você fala por último. Vai dar uma bolha ou outra. É normal. Porque se não der, legal, já estava avisado. Essa bolha pode estourar e esse pontinho aí pode ficar branco ou pode ficar preto. Depois melhora, mas vai acontecer. Pode até acontecer uns pontos de atrofia, porque é muito comum. O pelo, ele aquece todo o colágeno e elastina aqui do lado e aquilo enruga. Vocês já coloquem um pedaço de carne no micro-ondas e liga. Aquilo enruga, puxa toda a estrutura para baixo e te dá atrofia. Depois vocês usam um produto que nem precisa de receita, chama Tafic. Aquilo volta, fica lisinho, não dá sinal nenhum. No meio do procedimento, durante esse tratamento todo, você vai parecer um doente. Tem gente que não vai te cumprimentar com um beijinho, porque vai achar que você está com sarna que pegou do cachorro. Vai ficar umas bolas com pelo, outras sem pelo, uma faixa com pelo, outra sem pelo. Vai ficar feio. Depois vai ficar lindo, mas durante 1 ano e meio isso vai ficar horrível. Está disposto? Não, estou disposto. Legal, está avisado. Aí faz. Se não, manda assinar termo, fala de novo tudo isso a partir da segunda. Começa de baixo para cima, costumando aguentar. Por último a dor, né? Você fala, e outra coisa. Vocês lembrem de uma coisa, claro que vocês vão dosar essas informações, senão vocês perdem todos os pacientes. Então vocês vão ter habilidade para passar essas informações. Mas vocês estão fazendo um tratamento naquele paciente. É diferente de um procedimentozinho estético, tudo. Depilação a laser é um tratamento. E durante o tratamento, você pode ter alguns inconvenientes. Então, João, o que você me diz do tratamento? Porque, como profissional, eu vejo assim, se eu estou tratando, eu sou corresponsável pelo processo. Sim. Então, se houve algum efeito colateral, né, o nome que se dá, uma inflamação pós-laser, eu sou corresponsável junto à clínica ali para estar orientando. O que você diz disso? Você orienta ele ao ponto que a legislação da sua categoria permite. Isso. Entendeu?
Então você vai lá, pode até passar um corticoide desde que não tem antibiótico. Quando você passa um corticoide que não tem antibiótico? Quando não tem ulceração, quando não fez bolha, aquela bolha não estourou. Por quê? Se você sai dando corticoide para todo mundo, o que acontece? Fez uma queimadura que fez uma ulceraçãozinha, fez uma bolha que abriu. O corticoide, ele funciona com uma potente ação anti-inflamatória. Entretanto, naquele local, ela vai derrubar a imunidade. E aquilo está com uma via de acesso. Por isso que surgiram os antibióticos associados a corticoide. Só que você não pode prescrever isso. O antibiótico, ele é só com receita médica. Você tem os antibióticos de prateleira, mas quando dá ulceração, o melhor é encaminhar para o dermatologista. Né? Porque aquilo é muito fácil de dar uma infecção, aquilo é uma via de acesso. Se você falar, não, mas está tão pequenininha, não, tudo bem, você tem ainda uma alternativa. Você pede para ele comprar na farmácia uma neomicina, que é um antibiótico que vende sem receita, e é um antibiótico de prateleira, junto com uma betametasona, qualquer um corticoide. Sim, um corticoide muito interessante de ser usado é a mometasona nesses casos, que é o Topson. Por quê? Às vezes tem muita gente que fala assim, todos os meus pacientes homens de peitoral, está surgindo foliculite, umas espinhas, assim, está ficando horrível. Aí eu fui ver por quê? Porque elas estavam passando diprozone, que é quase uma vaselina, e a pessoa passava a diprozone inteira no tórax, nas costas, aquilo começava a tampar os poros e formava acne, né? Então, às vezes, nem o laser às vezes é o veículo da pomada. E o Topson, ele tem um veículo muito fluido, o Topson é muito bom. E às vezes, sim, é verdade que quando você faz, principalmente em peitoral e costas, que evolui para foliculite, né? Essa é uma das características do laser, não são todos os casos, mas alguns casos pode acontecer. E é reversível e sai também. Você nota que nas 3, 4 primeiras sessões, depois da sessão, o paciente volta com aquelas foliculites. Aí já vai acabando, já não aparece mais naturalmente. E o próprio laser, quando você vai repetir a sessão, se ainda tiver com um pouquinho de foliculite, o espectro vermelho do laser ele tem ação anti-inflamatória. Ele até reduz momentaneamente aquilo. Só que nas primeiras pode ser que responda de novo com foliculite. Isso é esperado, mas na minoria dos casos. Só que às vezes, como eu disse, ela é confundida com acne. Então, às vezes não é foliculite, é acne. Por quê? Porque aquela pasta grossa que o paciente está passando a todo momento tem... Eu sou adepto assim, não passe nada. Só passe se aconteceu alguma coisa, entendeu? Se você viu ali, pum, ficou quadradinho do spot, você sabe que aquilo vai dar carga. Já é. Por que ocorre a foliculite em algumas pessoas? Essa é considerada uma reação adversa do laser. Por quê? Se você cauterizou, coagulou as proteínas ali do folículo, ele responde como? Uma resposta inflamatória. Foliculite é um folículo inflamado, né? Só que essa resposta inflamatória, em alguns dos casos, é exacerbada. Então ele fica ainda. E isso a tendência é cada vez menos, né? Vai chegar numa sessão aí na 7ª, 6ª, 5ª, que ele nem vai ter mais. Bom, gente, como é que a gente classifica o nível de dor adequado para realizar um procedimento que a gente tenha certeza de que aquele procedimento está sendo bem sucedido? Nós vamos classificar o nível de dor entre 1 e 5. Então você vai fazer o seguinte teste, isso nos mecanismos, nos modos de single pulse, nos modos estáticos. Como funciona, por exemplo, algumas configurações do Fiber, a configuração do Light Shear e do Millesman, e algumas configurações dos sopranos mais modernos. Então você vai fazer o single pulse nela, por exemplo. Você vai pegar uma região que tenha bastante peso nela, aí você vai dar um disparo nessa paciente e vai perguntar, me classifica o que você sentiu. Nível 1, não senti nada, só um calorzinho. E nível 5, eu vou levantar, me trocar e vou embora, não termino isso aqui. Dor, não senti quase nada, ao insuportável. Você tem que chegar numa graduação 3. Então, sempre você vai na energia o quê? Dar um toque, né? Sempre começar de baixo e experimentando subindo. Então, se eu acho que nela eu faria em virilha superior um spot ali de 40 joules, eu vou chegar, eu vou começar com 30, 35. Dispara, ela vai falar 1. Aí eu já sei, tá, estou no caminho certo. De 30, eu já vou para os meus 40. Dispara, ela já dá um pulinho e fala, opa, já foi diferente. Tá, mas classifica. 3, 4, acho que é 3. Cheguei na energia que eu precisava.
Ou se eu pulei para 45 e ela falou, não, opa, agora é 4, 5, não vou aguentar, eu sei que eu preciso voltar e fazer. Eu encontrei minha energia, né, com essa referência da sensibilidade dela, eu faço todo o procedimento. Isso é muito importante, porque se não estiver doendo, não está funcionando. Se estiver doendo muito, está queimando. Você precisa chegar no nível 3 de sensibilidade da paciente. Agora a gente vai falar daquilo que estava sendo abordado aqui, da paciente virar uma arma destrutiva para o teu negócio. Precisa explicar direitinho para a paciente o que vai acontecer com ela depois do procedimento. Por quê? Você faz o laser bonitinho nela, do primeiro ao 15º dia útil. O que vai acontecer com ela? Nada. Os pelos vão estar lá, no mesmo lugar, quietinho, e depois de 15 dias vai cair 80% desses pelos. Então vamos lá. Do dia 1 ao dia 15, ela saiu falando para todas as amigas dela e vizinha que o teu laser, a tua clínica não funciona. Ela saiu falando mal de você, fazendo um estrago. Olha aqui, ó, veja se é possível, paguei não sei quanto, já passei meu cartão e ó, tá tudo aqui os pelos. Não dá mais. Aí, daí 15 dias, cai 80%. Ela vai falar mal de você pelo oposto. Aquela sem vergonha lá me vendeu 10 sessões, eu já estou quase sem pelo com uma. E ela sai falando pelo oposto mal de você. Isso é uma arma letal da paciente desavisada. Ela tem que conhecer o que vai acontecer com o corpo dela. Então você faz o procedimento e fala, olha, não vai acontecer nada até 15 dias. Depois de 15 dias vai cair todos os seus pelos. Né? Às vezes até fica um pouquinho. Em média 80% dos pelos caem. Só que 80% desses pelos que caíram, 80 deles vão voltar. Porque não estavam na fase anágena. Então daí 30, 45, 60 dias, seja, depende da região do corpo, esses pelos vão voltar. Ela conhecendo o que vai acontecer com ela, quando o fenômeno começa a acontecer nos tempos que vocês falaram que ia acontecer, aí ela começa a falar bem de você para todo mundo. Fala, olha, lá é maravilhoso, realmente funciona, porque em 15 dias está caindo, voltou, mas voltou menos. Então assim, aprendam a passar essa informação que vocês sabem que acontece, mas a paciente não sabe o que vai acontecer com ela. E depois, vocês conhecem melhor do que eu a criatividade das pacientes, né? Ao longo das sessões ela vai falando, meu pelo está voltando mais fino, né? Meu pelo está voltando mais loiro, voltou mais, né? Você fala, putz, inventei uma máquina agora que faz crescer cabelo, eu estou vendendo ela errado, né? Então assim, por que isso? Porque quem são os pelos que começam a ter a ação do laser mais evidente antes? Os mais grossos e mais escuros. Ela começa a ficar somente sobrando os mais finos e mais claros. Está afinando e está clareando, não está saindo. Por quê? Ela só está enxergando agora os mais claros. Então tudo isso você tem que ir explicando para a paciente, né? O que vai acontecer. Ah, meu pelo está loiro. Não é que ficou loiro, é que só sobraram os loiros. Os loiros é mais difícil de atingir. Então agora nessas sessões a gente vai colocar um pouquinho mais de força, que a gente tem liberdade para isso, porque não estão presentes mais os cromóforos mais fortes, menor chance de queimar. Então a gente vai fazer agora esses daí. Então ela bem avisada, ela não é tão criativa e também não sai com a potência devassaladora e destruidora do negócio para as amigas dela. Então quando esses pelos retornam? Depende, não é regra. Na coxa demora uma eternidade, na virilha e na axila muito mais rápido. Então vai dosando, não vai colocando receita de bolo na paciente assim. Você vai fazer de 30 em 30 dias, em 30 dias vai voltar, que às vezes não responde daquela maneira. E a expectativa dela não é cumprida, ela vai ferrar com vocês aí no boca a boca. De acordo com a região do corpo, vamos ver em quanto tempo esses pelos vão retornar depois deles caírem. Na meia perna, por exemplo, eles vão demorar em torno de 45 dias para voltarem a um nível adequado para você entrar com uma próxima sessão. Antes disso, dá até para fazer, mas você vai perder um momento nobre dos ciclos de retorno do pelo se você não esperar no mínimo os 45 dias. Coxa, olha aqui como é problemático, 90 dias, né? Então se eu vendi pacote de perna toda e eu fico fazendo de 45 em 45 a perna toda, eu faço meio tratamento na coxa.
Eu precisaria de mais metade dos pacotes lá na frente, o que às vezes vocês são obrigados a dar de graça para o paciente, porque não foi respeitado o ciclo da coxa. E às vezes até uma perna inteira, gente, eu costumo falar, pode chegar aqui a Sandy, mas pode chegar ao Alcione. Então você não sabe quanto tempo aquela paciente vai ficar no teu consultório. Então você vai perder um tempo precioso que você poderia estar atendendo outra paciente. A alocação do laser é cara, entendeu? É um tempo precioso que não está funcionando na coxa, você vai ter que dar de graça sessões lá na frente, sendo que se você alternasse isso, te dá mais abertura de agenda e você faz um procedimento mais coerente. Não vai ter problema de resultado. Ciclos rápidos como axila e virilha, normalmente em 30 dias volta tudo, né? Então, os pelos que não pegaram na fazenagem, você consegue fazer com intervalos de 30 dias sem problema. Agora, tronco, braço também é o mesmo problema da coxa, né? Não adianta fazer braço com menos de 60, 90 dias, não vai também funcionar. E barba também vamos respeitar, tem muito mais pelos na fazenagem, mas vamos respeitar a recuperação. A eleição do fototipo é muito importante, porque é a primeira barreira que você vai enfrentar para realizar o procedimento, né? Então a gente conhece que a zona de pigmento é a responsável pela diferenciação dos fototipos da paciente, devido à presença dos melanócitos que nós vimos lá atrás. Qual é a predominância no Brasil de fototipos absoluta? É entre 3 e 5. 3 e 4 e o nosso negro, que é o considerado fototipo 5, né? Esse negro, fototipo 6, dificilmente a gente vê no Brasil, e o fototipo 1 e 2 a gente nem chega falando em português com eles, a gente já sabe que não é daqui, né? Porque a diversidade, na verdade, aqui é um dos países mais difíceis do mundo de atuar com laser transdérmico. Por quê? É a maior diversidade de fototipo e miscigenação que existe, né? Esse cara que desenvolveu a tabela de fototipos, que é o Fitzpatrick, aqui ele teria ficado doido, ele teria falado fototipo 20, fototipo 17, 17.8. Então, ele como conhece só os extremos, ele fez até 6. E aqui é legal, né? Porque aqui você fala, ela é 3 para 4. Isso deixaria um dermatologista gringo já em convulsão, né? 3 para 4, eu não sei o que é. Mas assim, é muito difícil aqui no Brasil. Então a gente tem que ter algumas técnicas ali para identificar o fototipo. Primeiro, se está na dúvida, realmente, marcas que não têm exposição solar, né? Porque a paciente bronzeada ela é pior que o fototipo 6. A melanina estimulada, ela tem uma capacidade tenebrosa, terrível de assumir energia e transformar em calor. É queimadura na certa. Outra coisa que denuncia o fototipo, a cor dos olhos é fantástico para denunciar o fototipo. Por quê? Às vezes você tem aquela paciente branquinha, que parece um leite, só que o olho dela é preto igual uma jabuticaba. Aí você começa a olhar no corpo dela, uma picada de inseto que ficou preto, uma cicatriz que está marrom. Você já fala, opa, fototipo baixo acho que não é não. Apesar da cor da pele dela ser assim, ela responde de uma maneira muito ruim. Aí você pergunta para ela, você vai para a praia, tá, eu fico vermelha, mas logo já começa a ficar bronzeada. Você já entende pela cor dos olhos que aquele fototipo já tende a ser um pouquinho mais alto, apesar de você estar identificando que não. Outra coisa são as cores dos pelos e do cabelo, né? Então também vai te identificar, te mostrar que ela tem informações genéticas ali do antepassado de fototipo baixo. Tem paciente que você olha assim e fala, nossa, isso é 4, só que ela tem os olhos bem claros, às vezes até o cabelo mais claro, e não tem problema nenhum de fazer altas energias nela. Outros fatores, independente do fototipo, são a concentração de pelo. Adianta você pegar um fototipo 2, clarinho, que é fácil de tratar, só que tem pelos densos, a população enorme de pelo ali, escuro e grosso. O próprio pelo vai queimar a pele da paciente, né? Então você considera já os fototipos superiores. É muito comum o equívoco na eleição de fototipo prejudicar o tratamento de vocês. Outro que a gente já adiantou esse assunto aqui, que é a barba dos homens, né? Tem um cromóforo extra que é o sebo, né? Além da população ser grande de pelo, grossos e escuros, ainda tem o sebo. Por isso que vá devagar ali, pisar sempre em ovos depilando barba, porque é uma região extremamente problemática. Existem algumas práticas que dificultam demais o procedimento, você pode não atingir um resultado satisfatório.
quem aqui usa resfriador, aquele ar gelado, tipo, o que ele vai fazer? Você não tem que elevar essa estrutura a 65 graus? Esses caras aqui foram desenvolvidos e pensados para encontrar a estrutura na temperatura de homeostase. Então ele vai pegar a temperatura de 36 e elevar a 65. Se você usa o resfriamento, aquela estrutura foi a 10, 5 graus. Ela só vai sair de 10, 5 graus e ir para 30, 35 ou 40. Vai cair o pelo, mas vai voltar tudo de novo. O gelo, que algumas de vocês podem até usar, isso dá um pouquinho de conforto. Tem paciente que já nem quer fazer se você não coloca gelo. Não pode só ficar com o gelo parado ali. Por quê? A epiderme, você lembra? Tem 1/3 de uma folha de sulfite. Aquela temperatura vai sendo transmitida e transferida para as camadas mais profundas. E você vai ter a mesma dificuldade, embora não como um resfriador. O resfriador chega a menos 20 graus. Então o gelo vai ter a capacidade de derrubar aquela temperatura. Mas você vai precisar de mais energia para chegar naquela temperatura de 65 graus. Uma dica boa é colocar copinhos de café no freezer cheios de água. E aqueles copinhos congelados, aquela bundinha do copinho ali, você ficar passando aquela região que é pequena, tem mais ou menos 18 de diâmetro, você ficar passando um pouquinho na região, vai dar um alívio ali e você vem com o Não, laser. é muito comum o pessoal fazer umas bolinhas com balão. Perfeito. Perfeito. Mas não deixa lá, não deixa lá. É isso, vai passando. Às vezes o gel resfriado. Não deixa muito tempo parado, você pode queimar também a pele. Isso. Na verdade, a nossa maior preocupação não é o paciente sentir dor, é a gente queimar o paciente. Sim. Então, o gelo e o resfriamento e o gel gelado, ele surge para proteger o quê? A epiderme. Porque uma vez você colocando gel, outro absurdo, gente, assim, depilação sem gel não é recomendado por nenhum fabricante. Nenhum fabricante. Por quê? Primeiro, você consegue fazer um ultrassom sem gel? Você tem uma melhor condução dos fótons da energia usando o gel. Então você tem uma perda de energia sem gel que você está perdendo um momento nobre ali da emissão de energia. Outra coisa, o gel em contato com a superfície, aqui não tem 1/3 de uma folha de sulfite, esse gel protege demais a epiderme. Ele é fundamental para você conseguir fazer o procedimento com um risco infinitamente menor. Então, às vezes tem alguns importadores ou até alguns locadores que falam: meu, faz sem gel. O seu não faz sem gel. Você pode fazer sem gel qualquer procedimento, mas você está fazendo de forma equivocada. Isso pode te trazer problema ou não resultado, porque você não vai conseguir atingir as energias necessárias. Todo laser de contato por cristal, luz ou laser, precisa de gel. Pode fazer sem, tá? Mas tenha consciência de que você está perdendo aí e correndo mais risco. Eleição incorreta do fototipo. Se você também elege incorretamente o fototipo, tem aquele excesso de prudência. Vocês já viram aquela operadora que fala assim: todo mundo para ela é fototipo 5? Porque tem medo de queimar. Só que peraí, daqui 1 ano e meio está todo mundo igual um macaco aqui de novo, né? Cheio de pelo. Por quê? Você não está elegendo as energias corretas, né? Então a eleição correta de fototipo pode. A eleição correta de fototipo é fundamental. Outra, não conhecer o nível de dor da paciente. Significa que você está trabalhando no nível 1 e 2, não está chegando na energia necessária, entendeu? Então você precisa chegar no nível 3, 4 ali, para aquecer aquilo a 65 graus. Não observar o eritema perifolicular ou edema perifolicular, ou eritema. Tem gente que não apresenta eritema, só edema. Tem gente que não apresenta edema, só eritema. E cuidado, às vezes você vai ficar repetindo o procedimento ali. Se você acha que está numa energia legal, viu a dor da paciente num nível legal e não está evoluindo para eritema, pergunte para a paciente, converse com ela. Está usando anti-inflamatório? Está tomando algum remédio? Às vezes você nem sabe se é anti-inflamatório. Não, eu não estou tomando anti-inflamatório não, estou tomando só diclofenaco. Às vezes ela não sabe? Então assim, você pergunta para ela, porque isso vai inibir a formação do eritema e você vai aumentar a energia, repetir o procedimento e vai queimar ela e não vai responder nunca com ação inflamatória. E esse é o pior dos mundos, é o monstro de todas as clínicas, a diminuição dos parâmetros para tornar o procedimento confortável. Lembra, quando a paciente foi fazer procedimento de depilação a laser, ela não foi num spa.
Ela não foi fazer massagem, ela foi fazer um tratamento. Aquilo é incômodo. Só que é igual a academia. No começo é um inferno. Depois aquilo vai se tornando prazeroso. Não digo que vai se tornar prazeroso. Por quê? No começo tem muito pelo. Pelos escuros. Dói demais. A gente vê que depois da quinta, quarta sessão, ela vai suportando muito bem fazer o procedimento. Porque a sensibilidade é muito menor, tem menos pelos presentes ali. Né? Quem aquece não é o pelo, então quem dói é o pelo. Tendo menos pelo, vai ter menos dor. Então, aquela paciente que se acha que ela vai desistir nas primeiras sessões, explica, fala assim, isso aqui é só no começo. Converse com a paciente, converse. Que ela vai entender, vai aguentar mais um pouquinho a dor, vai suportar, e aí depois vai ser uma maravilha. É legal que tem algumas clínicas que às vezes a gente vai fazer não tem aquele cara que salva os restaurantes lá, que vai ver o que está errado, que está quase fechando o restaurante. Tem clínica que está quase fechando, a gente vai fazer um socorro também, às vezes vai lá. Aí começa a conversar com os pacientes, olhar protocolo, tudo. Tem paciente que chega lá e fala, eu só faço se for com a fulana. Eu só faço se for com a fulana. Com essa aqui eu não faço não. Fulana, né? A gente já sabe que com ela é gostoso, com a outra não. Por isso que não está funcionando com ela. Então só os pacientes da fulana que estão dando problema. Então a gente identifica que isso é um dos piores e mais comuns problemas que ocorrem na depilação a laser. Alguma dúvida, gente, com relação à emissão de luz laser, com a emissão do laser, com a resposta do laser no processo de depilação, ciclo de pelo, por favor, pergunte. Agora, rapidamente, vocês já estão de saco cheio de mim, eu vou falar do equipamento, muita coisa que eu já falei no começo, apresentando o equipamento, só para vocês entenderem um pouquinho do diferencial dele para os outros produtos, né? Então, o Laser Galaxy Fiber foi o primeiro laser de diodo a trabalhar com fibra ótica no mercado mundial. Isso vai trazer aqueles benefícios que eu falei para você. Além deles, você vai ter a possibilidade de 20 meses de garantia, coisa que laser nenhum trabalha assim no mercado. 20 meses é um tempo muito longo, ou 25 milhões de disparos. O fato do estaque de laser de diodo estar dentro do equipamento e não na ponteira, isso vai permitir uma vida útil muito, muito superior, em torno de 70% superior comparado a um laser convencional. E a ponteira acaba ficando mais leve, o que é um problema, né, para vocês, né? Fazer o dia inteiro com aquela ponteira pesada é um problema. Ela acaba ficando mais leve, não é absolutamente levinha igual uma pena, como eu coloquei aqui. Né? Isso é mentira, eu sou mentiroso. Ele pesa um pouquinho porque tem água dentro, né? Água para circular e resfriar o cristal, por ação de Peltier. O spot size dele é um pouco maior, ele é 12 por 12. Por exemplo, todo laser, a energia do laser é medida em joules por centímetro quadrado. Então você tem, no caso do Light Shear, 9 por 9. Então você tem 0,9 centímetros quadrados. Então se eu estou falando de 40 joules no Light Shear, pode significar 60, 70 joules para esse cara aqui. O milésimo, por exemplo, é 10-10, é 1 centímetro quadrado convencional. O 808 é 10-10. Então se eu tenho 12-12 comparado a 10-10, por exemplo, do milésimo, eu tenho 44% a mais de energia, porque são 2 por lado. Eu tenho 44 a mais de energia. A produtividade dele com o spot size 12 por 12, se comparado ao 9 por 9, por exemplo, no single pulse, você vai ter até 50% a mais de produtividade. Por quê? Se o laser for feito certinho mesmo, se você tem um spot de 9 por 9, a cada 9 centímetros você tem que dar 10 disparos. Concorda comigo? Senão você está fazendo área tratada e não tratada. Isso é legal, que evidencia quando tem aqueles casos de queimadura, daquele peitoral inteiro queimado. Quando o paciente volta, você vê que deu um disparo aqui nos Estados Unidos, outro na África, outro no... Aí ele é produtivo mesmo, aí você faz uma perna toda em meia hora, lógico. Mas se você for fazer direitinho mesmo, ele acaba sendo muito mais produtivo, né? Muito mais fácil de fazer você não deixar a área não tratada, que a gente chama de efeito zebra. Exatamente. O fato dele ir por fibra ótica, ele tem uma maior estabilidade e colimação. Então ele chega no cristal dessa forma mais estável
ele vai aquecer, se você vir um termográfico dele, ele vai aquecer as partes mais profundas e mais direcional, sofrendo menos dispersão no tecido. Isso é muito comum nos lasers que tem o estaque dentro da ponteira, ele dá mais dispersão. Aqui não, aqui ele é mais focado exatamente na região com o mínimo de dispersão do 12x12. Ele é compacto, leve, se leva de uma sala para outra sem problema nenhum, tem 22 quilos e a manutenção dele é extremamente simplificada. Então não é um laser que você vai alugar e ele vai parar no meio do procedimento. É uma máquina, pode ser que isso aconteça, lógico. Só que a probabilidade é infinitamente menor. A estabilidade do laser dentro da cavidade é muito grande. Então, dificilmente você vai ter que interromper esse procedimento e ligar para ele e dizer, ok, gente?